Olá, meus amigos e minhas amigas. Reflitam exatamente junto comigo. Diz o sistema religioso que na volta de Cristo os ímpios serão deixados para trás. Repito, aquele que não se converteu ao Senhor, na volta de Cristo no arrebatamento, este será deixado para trás. Porém, se levanta uma questão um tanto interessante para fazer você refletir. Quando exatamente o arrebatamento ocorrerá? Você sabe a resposta? Não? Então venha junto comigo na leitura do Evangelho de Mateus, no capítulo 24 e no versículos 36, aonde Cristo afirmou: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Veja bem, naquela geração ninguém sabia o dia, muito menos a hora. Mas todos sabiam perfeitamente que todos estes eventos ocorreriam exatamente naquela geração. Quer que eu prove? Sim, é claro que eu vou provar. Que todas as pessoas daquela geração sabiam exatamente que todos estes eventos acerca do arrebatamento estavam para se cumprir exatamente naquela época. Veja, o que Jesus afirma no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 34. Disse Jesus: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O próprio Jesus afirmou que naquela geração ocorreria o arrebatamento. Neste caso, então nós fomos deixados para trás, porque se tudo já se cumpriu, então nós fomos deixados, repito, para trás. Prova disto é que, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 15 ao 17, disse o apóstolo Paulo: dizemo-vos, pois pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados junto com ele. Disse o apóstolo Paulo que quando Cristo retornasse, eles seriam arrebatados. Mas, veja bem, isso já ocorreu, meu amigo. Veja o que consta exatamente no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, disse o apóstolo Paulo aos outros apóstolos, buscais as coisas que são de cima. Bom, se os mortos já estavam ressuscitando naquela geração, podemos entender perfeitamente que Cristo já havia retornado. Até porque no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 6, concluiu o apóstolo Paulo afirmando: Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Então não há para onde fugir. O apóstolo Paulo já havia ressuscitado e já havia sido arrebatado às regiões celestiais. Então, sim, Cristo já retornou. Então, Jesus não se equivocou ao ter afirmado, repito, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 34, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. E tudo aconteceu. E isto significa que nós, repito, fomos deixados para trás? Qual a sua opinião sobre este assunto? Uma vez que no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 14, disse Paulo: que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo. Por acaso o apóstolo Paulo era um falso profeta? Ele se equivocou, mandando exatamente as pessoas daquela geração aguardar o retorno de Cristo? Pois Paulo não escreveu exatamente esta carta para nós, quando ele disse que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição. Por acaso os apóstolos estão aguardando a aparição de Cristo lá no túmulo até os dias de hoje? Não, meu amigo. Tudo se cumpriu naquela geração conforme as palavras do próprio Cristo. Prova disso é que no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 7, diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda de Cristo. Tiago não escreveu essas palavras para nós, mas para as pessoas daquela geração. Era para as pessoas daquela geração serem pacientes até o retorno de Cristo. Isso significa que Tiago falou absolutamente a verdade, pois o próprio Jesus afirmou que não passaria aquela geração sem que todos estes eventos se cumprissem sobre a nação de Israel, não sobre o mundo inteiro. Veja, meu amigo, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 6 diz: se alguém não permanece em mim, é lançado fora,
Ora, como exatamente o apóstolo Paulo permaneceu em Cristo se Cristo ainda não havia retornado? Não, meu amigo. Cristo já havia retornado. Por isso disse o apóstolo Paulo: pois morrestes com Cristo. E ele disse: fostes ressuscitados com Cristo. Tudo acontece com Cristo após a aparição do nosso Senhor. Neste caso, sim, Cristo já havia retornado para os apóstolos, pois a volta de Cristo, ela acontece a nível espiritual. Nada tem a ver com eventos físicos visíveis, pois o reino dos céus está dentro de nós, pois nós somos o templo de Deus, aonde Deus já habita. Disse Cristo: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O retorno de Cristo é o despertar da mente espiritual do homem. Quando você despertar para a sua verdadeira identidade, Cristo terá retornado exatamente para você, pois o arrebatamento é secreto. Preste atenção, meu amigo. Quando o apóstolo Paulo afirmou, no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 6, Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Veja bem, o apóstolo Paulo nem mesmo havia passado pela morte literal do corpo. O apóstolo Paulo não havia sido ainda decapitado. Então, o que foi que morreu e o que foi que ressuscitou? Morreu a identificação com o corpo. E o que ressuscitou foi exatamente o despertar da mente de Cristo em Paulo. Pois disse Paulo: nós temos a mente de Cristo. Após o despertar da consciência espiritual, ele havia sido arrebatado às regiões celestiais, pois o espírito já se encontra exatamente nos céus. Neste caso, o que foi deixado para trás foi o corpo humano para sofrer a dor da morte. Pois Paulo não passaria pela dor do sofrimento, da agonia da morte literal do corpo. Pois disse Cristo: eu lhes dou a vida eterna e eles nunca perecerão. Todos aqueles que despertaram do Espírito de Cristo na carne não passaram pelo sofrimento da agonia da morte do corpo. Pois, disse Paulo, Deus já nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais. A verdadeira identidade do homem é espiritual. A partir do momento que você desperta do Espírito na carne, você já deixou de ser carne. Neste caso, nada mais tem você a ver com o corpo. Se o corpo vai sofrer ou não, pouco importa a você, pois você já é um espírito. O espírito é eterno. O espírito é santo, meu querido amigo. Em outras palavras, para resumir, quem será deixado para trás é este corpo, para sofrer a penalidade da morte. Somente este corpo passará pela morte literal, pois o espírito já será arrebatado ao reino dos céus, após você despertar da sua verdadeira identidade espiritual. Por isso disse Jesus no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 6 e 7. Necessário vos é nascer de novo. O que é nascido da carne é apenas carne. Mas o que nasce do Espírito se torna um Espírito. O Espírito não morre, o Espírito é eterno. Por isso disse Cristo: eu lhes dou a vida eterna. A vida eterna é o despertar do Espírito de Cristo na carne. A partir do momento que você se tornou um Espírito, já não existe mais morte. Sim, meu amigo. Pense e reflita sobre este assunto. E até o próximo vídeo. Um abraço a todos.